Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar, como sempre falamos aqui, de fitas VHS, de curiosidades, de artigos colecionáveis e tudo aquilo que envolve aí essa atmosfera do VHS. Hoje nós vamos falar de um diretor chamado de Ciro Santiago. Ciro Santiago, diretor filipino, nasceu em 1936 e faleceu em 2008, 72 anos. Mas um diretor bastante controvertido e um diretor que deixa também um legado aí para o cinema asiático. Ciro Santiago começa a dirigir os seus filmes ainda nas Filipinas. Ele é nascido em Manila e ele tem um projeto que é migrar para os Estados Unidos, até porque ele sabe que realmente é preciso, para se ter um mercado para os seus filmes, ele necessitava fazer essa migração para os Estados Unidos. E o Ciro Santiago foi um diretor bastante... ele conseguia se adaptar às necessidades daquele momento. Então ele vem para os Estados Unidos pela influência do Roger Corman, e ele vai tratar de temas interessantes. Por exemplo, um dos temas que ele vai tratar nos seus filmes é a questão da guerra. E ele consegue dar um toque segundo o olhar asiático da guerra. E ele vai tratar principalmente a questão de guerra no Vietnã. E ele tem essa fita aqui, que foi distribuída aqui no Brasil pela Helicatel, que é os Anjos no Vietnã, né? Os Anjos da Morte, né? Os Anjos da Morte no Vietnã, algo assim. O título é New Nen Angels, Helicatel. Aqui ele trata do tema lá da guerra do Vietnã, e trata até com excelência. E ele vem exatamente pela influência do Corman, porque ele sabe que se não tiver ali exatamente no espaço que tem mercado, o Ciro Santiago foi inteligente. Então ele migra para lá e ele tem essa temática aqui. Você vai ver vários filmes do Santiago, você vai ver tratando essa temática do Vietnã. Outra fita que eu tenho aqui do Santiago é da Zircon, chamado de Os Destruidores. Eu acho que falei em outro momento, eu cheguei a falar desse filme aqui. Os Destruidores, também do Santiago. Santiago, ele era um tremendo de um picareta, mas ele conseguia vender os seus produtos. Aqui já um filme com uma conotação diferente, ação, e ele sempre foi adepto de muitas explosões. Ele gostava mesmo de muitas explosões, e aqui é um filme onde ele consegue transmitir essa ideia de ação. Ele sempre procurava misturar ação e aventura e guerra. Quando você assiste um filme do Santiago, você não sabe necessariamente se está assistindo um filme de ação, de aventura ou de guerra. Então, Os Destruidores, distribuído no Brasil pela Zircon. Outro foco que o Santiago ele dá aos seus filmes são filmes que, e é lógico que ele tem toda uma inspiração, né? Aqui o Vingança Nua é muito parecido, para quem assistiu, com a Vingança de
de Jennifer. A Vingança de Jennifer. Aquele filme lá da menina que é violentada e depois ela sai à caça das suas vítimas na floresta. A única diferença da Vingança Nua é que o Vingança Nua é mais... Vingança Nua não, a Vingança de Jennifer acontece mais num ambiente de selva, né, de floresta, e aqui é um ambiente mais de cidade, né? Então seria a Vingança de Jennifer na cidade. Então Vingança Nua também é um ótimo filme do Santiago. E essa tarde nós estamos vendo aqui alguma coisa só referente a Ciro Santiago. Vingança Nua é um ótimo filme que teve a distribuição aqui da VTI. Ok? Então eu recomendo, um baita de um filme. Quem gostou da Vingança de Jennifer vai gostar desse aqui também. O mestre Ciro Santiago. O Ciro Santiago, ele gostou muito, ele explorava, além de explorar muito da questão das mulheres bem expostas, com pouca roupa e tal, né? Ele tinha essa fascinação por fazer esses filmes, né, com essa conotação. E um excelente filme também, distribuído pela Zircon, e eu considero uma das melhores capas, né, de VHS. Eu considero que uma das melhores capas de VHS é esse filme aqui. É o Vingança, ou melhor, Punhos de Ferro. Eu considero uma das melhores capas já feitas para VHS. Aquela famosa capa desenhada. Nada a ver com... não tem nada a ver com o tal do Punho de Ferro da Marvel. Aqui é a história de uma... de uma mulher que ela vai... o irmão dela vai para o Oriente, acho que é isso. Ele vai para o Oriente e... parece que ele é um fotógrafo, e daí ele vai para o Oriente, ele acaba se envolvendo lá num jogo e acaba morrendo, e ela vai lá para procurar vingança. Então você vai ter toda essa atmosfera dessa questão da vingança, e também a atuação da irmã daqui do rapaz que acaba morrendo lá. Você vai ver muitas ações, mas no estilo Santiago de produção. Sempre mulheres portando pouca roupa, é o que você vai encontrar aqui, embora é um filme, um excelente filme de aventura e ação. E aqui, mais uma vez, você assistindo o filme do Santiago, você não sabe se você está assistindo um filme de ação, de aventura, né? Porque ele acaba misturando muito essa questão. Outro filme do Santiago, esse aqui distribuído pela Zircon. Outro filme do Santiago bom, há alguns que dizem que, não sei se de fato é verdade, mas o Anjo, o Anjo da Destruição, esse filme aqui, não é, vamos dizer assim, não é dedicado a ele, a direção, mas muitas pessoas dizem que ele tem... Aqui é o Charles Moore, que dirige esse filme, mas muitos falam, ó, aqui é dedo do Santiago. Atmosfera, ação, clima, de vingança, ó, ele sempre tem esse negócio, ação e vingança. Ação construída sempre sobre uma temática de vingança. Você viu ali Vingança Nua, você viu ali o Punhos de Ferro, Os Destruidores, e aqui de novo. Então a temática do Santiago sempre é alguém procurando vingança, mas com muita ação, e de preferência ele usa muito aqui, ele também tem o lado positivo da coisa, que ele vem trazer aí para as telas a valorização da mulher,
né, da mulher. E aqui ele tem a Maria Ford, né? A Maria Ford que brilha nesse filme aqui, para alguns é uma atuação espetacular da Maria Ford, para outros nem tanto, mas a direção é dedicada, né, ao Charles Moore, mas parece que o Charles Moore também tinha sociedade com o Círio Santiago e eles trabalhavam trabalhavam junto depois que vieram para os Estados Unidos e ele sofreu, o Santiago sofreu muita influência do Quentin Tarantino, né? Inclusive ele se inspirou em muitos dos seus filmes, ele se inspira no Quentin Tarantino, na questão da ação, na questão da violência, né? Inclusive ele tem, acho que ele mesmo relata que ele teve essa inspiração no Quentin Tarantino, no Kill Bill, enfim. Todos dizem que esse filme aqui é acreditado ao Charles Moore, porém, aqui é uma baita mão do picareta Círio Santiago. E por que eu falo picareta? Porque, segundo, tem mais uma aqui, eu já concluo essa questão da picaretagem do Santiago. Aqui tem o Lutando Desesperadamente, que é o Fighting Mad, Lutando Desesperadamente, talvez um dos melhores roteiros do Santiago, eu considero um excelente filme esse aqui, o Lutando Desesperadamente, que também ganhou um outro nome aqui no Brasil como Samurai Negro. Talvez Samurai Negro fosse melhor adaptado para esse filme. Eu considero do Círio Santiago, eu não conheço todos os filmes dele, mas dos que eu conheço, eu considero o Samurai Negro, que é o Fighting Mad. Aqui a tradução é Lutando Desesperadamente. Mas eu considero esse aqui talvez o melhor filme do Santiago. Eu não tenho todos, existe o Silk 1, o Silk 2, mas eu considero talvez esse aqui o melhor filme do Círio Santiago. É uma produção antiga, é uma produção de 1978, né? E é quase que uma das primeiras dele quando ele vem para os Estados Unidos. E eu acho um excelente filme esse aqui. Como disse para vocês, a distribuição aqui é da Fênix, Fênix Home Video, e distribuída aqui no Brasil já nos anos 80, mas é uma produção de 78. É um excelente filme, ele narra a história de um personagem que eles assaltam um navio filipino carregado de drogas. E aí esse assaltante, que é um dos líderes, ele acaba sendo traído pela sua turma, e eles cortam a garganta dele e jogam ele no mar. É um filme bacana, tem um enredo muito bom. E largam ele lá e vão para os Estados Unidos, vão gastar a droga e tal, e cada um vai assumir a sua parte na cidade. E só que tem um detalhe, ele não morre, o Doug, o personagem é o Doug. Ele não morre, mesmo com a garganta cortada, jogada ao mar, filme, né? Só Santiago mesmo. E aí ele volta, ele nada para um lugar de refúgio e ele volta para os Estados Unidos e lá ele encontra. Mas antes de voltar para os Estados Unidos, ele acaba indo parar numa ilha, acho que numa ilha japonesa, e o pessoal ajuda ele, recolhe ele, ensina técnicas de luta, né, de samurais, e ele aprende a lutar com espada e por isso que ele é chamado de Samurai Negro, que daí ele vem para os Estados Unidos e ele encontra lá a turma que tinha traído ele, gastando dinheiro numa boa, ocupando seus espaços. E aí ele chega na cidade. E aí cabeças vão rolar nesse momento, porque
o samurai negro chegou na cidade. É um filme excelente, eu gosto muito desse filme. Filme do Ciro Santiago, mas olha, é a cara mesmo dele. A cara de Ciro Santiago. Ação, muita violência, misturado com a temática da vingança. Ciro Santiago trabalhou muito bem isso, explorou muito bem a questão da guerra no Vietnã. E por último, eu estava falando do Anjo da Destruição, da Maria Forte. O filme é excelente, fica basicamente em cima da participação da Maria Forte. Eu falei que o Ciro Santiago... Bom, aí é o que alguns dizem, né? Que o Ciro Santiago, ele era muito, segundo o que se conta, como diz aí, assim reza a lenda, que o Ciro Santiago, ele costumava muito, ele era muito de comprar cenas descartadas de outros filmes, então a maior parte dos filmes dele eram preenchidas por cenas já descartadas de outros filmes, e, enfim, ele ia lá e comprava isso, né, a custo de banana e colocava dentro para enxertar o seu filme. Então aquelas explosões dos filmes de Ciro Santiago, se você for ver, você acaba vendo, às vezes até vendo em outros filmes que o pessoal também comprava. Diz que ele era um picareta de primeira, mas era um picareta de primeira, que ele conseguia mesmo era vender os seus filmes dentro do mercado americano a custo baixíssimo, porque se produzia muito pouco. E a maior parte de cenas, essas cenas mais interessantes do filme, né, ele acabava comprando de outros filmes que eram descartados ali nos Estados Unidos. Dizem isso, não sei se é verdade. Ciro Santiago, uma lenda filipina. Nós encerramos essa tarde aqui no canal do Mourão, apresentando esse diretor que faleceu em 2008, mas ele deixou um legado para todos nós. A temática sempre a mesma, muita ação, muita aventura, muita explosão, muita violência e a temática de vingança. Assim era, assim foi. Ciro H. Santiago. O canal do Mourão fica por aqui. Até a próxima.